Pessoal, vamos começar nosso curso de eletrônica, né? E, olha, nós vamos começar o nosso curso de eletrônica propriamente por eletricidade, né? Estudando a eletricidade primeiro, para depois entrar no estudo de eletrônica. Porque o estudo da eletrônica, a eletrônica, é uma parte superior da eletricidade, tá? Primeiro veio a eletricidade, com seus estudos, suas fórmulas, e depois veio a eletrônica, né? Agora, a diferença de eletrônica para eletricidade tem diferença, viu? Não é exatamente a mesma coisa, embora tenha relação. Não é exatamente. Agora, essa diferença aí, o que diferencia a eletrônica, né, da eletricidade, só simplesmente eletricidade, vocês não têm conceito para entender ainda, né? Com o decorrer do curso, vocês vão pegar conceitos, né? Aí nós vamos ver, eu vou explicar a diferença da eletrônica, o que é, onde entra o campo da eletrônica e onde, até onde vai o curso da eletricidade e onde entra a eletrônica, tá bom? Então, vou ajustar aqui a câmera no quadro, nós vamos começar já já, vai, com licença. Tá, pessoal? Então, vamos ver aqui, vamos começar a nossa aula. Bem, olha, e no começo, lá pelo século, no fim do século XVIII, né? Exatamente em 1871, se eu não me engano, um fisiologista um italiano fisiologista chamado Luigi Galvani, né? Ele está fazendo uma dissecção de uma rã. Sabe aquele bichinho rã? Ele era fisiologista, né? Então ele está dissecando. E você sabe que esse pessoal, eles usam umas espátulas para separar, né, o organismo do animal. E quando ele tocou numa parte da rã, lá que estava morta, a rã se mexeu, né? Se mexeu. A perna da rã se mexeu. E aí ele ficou curioso, né? O que será isso aí? E começou a estudar, né? Ele observou que quando estava numa tempestade, principalmente tinha muito raio, aquele fenômeno aumentava, né? Aí ele preparou uma aparelhagem, né? Uma aparelhagem com metais, né? Com bolas, metais, para fazer experiência a respeito disso, né? E outro estudioso chamado Alexander Bolt, esse era francês, ele também observou mais ou menos na mesma época, eles eram mais ou menos contemporâneos, né? Ele observou também, inclusive, o Volta foi inventor da primeira pilha elétrica, tá? Então, eles notaram que isso. E eles observaram que a espátula do Galvani era de metal, né? E o Volta também faz experiências com metais, né? Com ligações metálicas. E eles observaram que o metal se prestava bem para o estudo da eletricidade, né? Vamos dizer assim, que ele dava passagem bem ao fenômeno elétrico, que a gente não sabia o que era até então. Tá? Bem, e o metal começou a ser usado nesse fenômeno, né, uso para estudo da eletricidade. Agora, por que o metal ele conduz a eletricidade, né, bem, e outro material não conduz? Por exemplo, o fósforo, que não é o fósforo de cozinha, né, que a gente acende de fogão, mas é uma substância, né, um elemento químico, fósforo. Inclusive, ele incendeia quando ele entra em contato com o ar, né? Ele tem que ficar guardado em frascos, né? Porque se ele entrar em contato com o ar, ele incendeia, né? Mas não tem nada a ver aí com fósforo, né? Tá bom?
Então vamos ver por que os metais têm essa propriedade, né? E os outros materiais não têm, né? Outros tipos de material, como os ametais, né? Da química, né? E os semimetais, que são os metalóides atualmente, que a química classificou, eles têm propriedade, mas é menos. E outras substâncias assim que são compostos, né? Como a borracha, né? A porcelana, que são vários compostos ali, né? Tá bom? Então é o seguinte, olha, o átomo ele tem uma região central, que é chamada núcleo, né? No núcleo existem duas partículas, né? Grosseiramente. Existe o próton e o nêutron, né? O próton está aqui em vermelho, se você der um zoom, você pega o próton e o nêutron preto. Agora, em volta do núcleo, tem várias camadas, e nessas camadas girando elétrons. Elétrons são cargas elétricas negativas. Já o próton são negativos e os prótons positivos. E eles ficam virando aí em torno do núcleo, correto? Eles ficam virando, acender aqui, eles ficam virando em torno do núcleo. Agora é o seguinte, o elétron, repare bem, os elétrons que estão mais próximos do núcleo, eles estão mais fortemente ligados ao núcleo, né? Porque estão mais próximos, e os distantes estão mais fracos. Por quê? Você já observou na Terra, tem uma analogia aí. Na Terra, os astronautas, a gente aqui na Terra, a gente está fortemente ligado à Terra, né? A gente sente o peso bem, né? Puxando a gente para baixo. Mas no espaço, uma certa distância, os astronautas eles flutuam, né? Você já viu, tem a oportunidade de assistir filme de ficção, que os astronautas flutuando, ou mesmo filmes de documentários, os astronautas flutuando. Por quê? Porque lá a força da gravidade é menor, então eles estão mais soltos, né? Estão mais soltos. A mesma coisa acontece aqui no átomo, no elétron, no átomo. Os elétrons que estão mais externos, eles estão mais soltos, entendeu? Do que os que estão aqui. Então, se alguém empurrar uma pessoa aqui, nós aqui na Terra, aí é mais difícil de tirar a gente do local, né? Porque a gente oferece resistência, né? A gente está sentindo apoiar no chão e oferece resistência. Mas no espaço, se basta empurrar assim que ele vai, não é? Porque ele está solto, né? Ele está flutuando, correto? Então é o seguinte, agora você pega aqui um fio, por exemplo, de cobre, né? Um fio de cobre, e esse vermelhinho aqui são átomos, eles estão fixos, tá? São átomos, isso aqui só está fixo. Ele não é o próton, tá? Agora aqui o vermelho não é o próton, aqui ele é átomo. Ele tá preso aí na estrutura do fio de cobre, tá? Ele forma a estrutura do fio de cobre. Agora é o seguinte, esses elétrons mais distantes aqui, como eles estão mais distantes, eles se destacam do átomo e ficam assim, fora do átomo no fio, né? Eles ficam fora do átomo no fio, em cima, embaixo, dentro do fio, eles ficam fora do átomo ali, formando uma nuvem de elétrons soltos. Por quê? Porque eles estão mais distantes e se libertam do átomo. Eles ficam ali, mas eles não ficam parados, eles ficam zanzando, né? Todos eles assim, em movimento aleatório, aqui no fio. Um para cá, um para lá, para cá, um para lá, para vir, vai, né? Eles não vão numa direção só, eles ficam fazendo isso, tá? Na química, a gente estuda isso na física, né? Com o movimento browniano, né? Tá bom? Então é isso aqui, vocês entenderam? Agora, repare bem, agora você guarda isso aqui, né? Esses elétrons aqui são chamados elétrons livres. Eu não sei se fala isso agora, são elétrons livres, esses soltos são elétrons livres. O nome técnico deles são elétrons livres, tá bom? Agora, repare bem, guarde isso aí. Agora você tem aqui uma carga elétrica, bem aqui, um próton, tá? E você pega uma carga de próton e põe aqui nessa região. Uma aqui, uma aqui, uma... Essa mesma carga, mas aqui, essa carga você põe aqui, essa carga você põe aqui. Você vai mudando a posição aí. Então, onde você pôr aqui, nessa região próxima aqui, próximo do próton, você vai sentir que o próton atrai o elétron porque ele é negativo. O negativo atrai o positivo. Então, aquele atrai, aquele atrai, aquele atrai. Essa região todinha aqui que você pôr, o próton atrai a carga elétrica negativa, que é o elétron. Tá? Então, eu digo que nessa região aqui, em que o próton atrai, em qualquer posição, o elétron, eu digo que eu tenho um campo o que é elétrico. Tá?
Porque é um campo elétrico, porque ele se manifesta uma força elétrica aqui ao redor. De tal forma que onde eu pôr, na região que eu pôr aqui, vai haver uma força que vai puxar o elétron, a carga de prova, puxar para o próton. Tá? Um campo de força, que é um campo de força elétrica, ou simplesmente campo elétrico. Você entendeu? Ele puxa, ele tem a propriedade de puxar a carga. Agora, se fosse um próton, a carga de prova, ele ia o quê? Empurrar, porque sinais iguais se repelem, né? Partículas de sinais iguais se repelem, o contrário se atrai. Mas ele geralmente se escolhe uma negativa para a gente observar bem aqui, né? Para ele puxar. Então, essa região aqui, nós temos um campo elétrico, tá bom? Agora, repare bem, isso aqui é uma pilha, né? Vamos dizer que você tem uma pilha. E aqui é um condutor, ele é grossinho assim, né? de cobre, tá bom? Aí aqui esse vermelhozinho aqui é como aqui, viu? São os átomos. Eles não são prótons, eles são átomos, tá bom? São átomos. Agora, é o seguinte, você sabia que quando você liga um condutor numa pilha, esse campo elétrico aqui, ele vai por dentro do condutor do positivo até o negativo? Sabia? É. Se manifesta um campo elétrico que vai do positivo até o negativo. É um campo elétrico tipo esse aqui, que puxa a carga aqui. Só que aqui é ao redor, aqui ele vai por dentro do fio e vem para cá. Viu? Isso é ciência, tá? Então ele vai no campo elétrico aqui. Agora, o que o campo elétrico faz do próton? Ele não puxa o elétron? Ele puxa o elétron, não é? Então, esse campo elétrico, aqui fica na pilha, repare, aqui ficam os prótons, a carga positiva, e aqui as negativas, porque a parte do sinal mais da pilha fica carga positiva. E o menos, carga negativa. Então, o interior da pilha ele circula daqui para cá, ele joga o negativo para cá e fica positivo. Ele é como se fosse uma bomba que bombeia. Só que aqui no bombeio é porque ele é estático. Bombeio é quando é um gerador de corrente alternada, ele bombeia. Mas aqui não tem nem com o que comparar. É como se fosse uma coisa que empurrasse ele para cá todo o tempo. Ele vem aqui, ele está todo o tempo empurrando para cá. O elétron, vocês vão ver já vi alguma coisa. Então, se o campo elétrico se manifesta aqui, o que vai acontecer com esse elétron? Ele vai ser, aqui não puxou, ele vai ser arrastado pelo campo elétrico para cá. Né? Você entendeu? Isso aqui é corrente elétrica. Isso é corrente elétrica, ou seja, corrente, que corrente elétrica. Né? O que é correnteza, por exemplo, no rio, correnteza é água correndo. Né? Então a corrente elétrica, ela circula, ela corre. Agora, repare bem, essa corrente elétrica é real. São de elétrons, ela é real. E ela é negativa, né? Convencionada como negativa. E é negativa mesmo. Agora, tem uma corrente elétrica chamada convencional. Né? Tem a corrente real e a convencional, que é usada na eletrônica, na eletricidade, é convencional. Vamos ver o que é convencional. Repare bem, vamos dizer que você tem essa lancha aqui, tá? Faz conta que isso aqui é uma lancha, não sei se dá para você ver, dá um zoom aqui para você ver. Vamos dizer que está de noite, tá? Então você tem aqui a lua, né? As estrelas, a lua está aqui. Agora vamos dizer que aqui você tem um rapazinho, ele está aqui no caixa, aqui é o mar, né? Ele está no caixa e ele tem uma lanterna na mão. Uma lanterna, tá? Aquelas lanternas assim. Não é uma lanterna que foca, não é elétrica. Uma lanterna de óleo, né? Querosene, coisa assim. Então repare bem, isso aqui é uma lancha. Vamos dizer que tira isso daqui, a lua, né? Para ficar uma noite escura. Bem escura, que não se veja nada, margem nem nada do rio. Tá bom? Isso aqui é só para dizer que é noite. Agora, repare bem, essa lancha aqui, quem está dentro, que é esse rapazinho, aliás, esse rapazinho, ele vê, e quando essa lancha desligar o motor e vir só deslizando, vamos dizer que o mar está calmo, ele está bem paradinho. Ele vem deslizando, não tem onda, né? E o motor está desligado, ele vem no embalo, tá? Ele deu um impulso, vem no embalo. Esse rapazinho aqui vai ver as luzes da luz se aproximando dele, né? Vem se aproximando dele.
No entanto, quem está na lancha, que não sabe, não está vendo que a lancha está se movendo, ele não está vendo que a lancha está se movendo, está tudo bem calmo, ele está bem deslizando, né? Ele não está vendo a margem, não está vendo nada. Quando ele olhar para a lâmpada do rapaz, vamos dizer que ela só ilumina a lâmpada, né? Ela não ilumina por aqui porque ela é muito fraquinha, mas dá para ver de lá a lâmpada. Ele vai, ela, da noite as pessoas vão ver que a lanterna do rapaz vem se aproximando. Né? É como se ele tivesse parado e a lanterna que vem se aproximando. Né? Isso aí chama-se relatividade. E é a relatividade galeriana, foi estudada por Galileu no ano de 1600, no século XVII. Tá bom? Então, isso aqui vem se aproximando. Quando você faz o referencial num rapaz, quem vem se aproximando da lancha. Quando você faz o referencial na lancha, é o rapaz que vem se aproximando. Não é? É a mesma coisa. Depende do referencial. Tá? Não é mesmo? Agora, repare bem, você tem aqui os átomos parados aqui dentro. Né? E você tem os elétrons circulando assim. O elétron, a eletricidade negativa circulando assim. Digamos que você tome como referencial os elétrons, né? Se eu considerar que o elétron estão parado, quem é que vai se mover? Vão ser os prótons que vão se mover assim. Os elétrons se movem assim e os prótons se moveriam assim. Por uma questão de relatividade. Tá? Eu tomo como referência o próton, o elétron, eu considero eles parados. Se eles estão parados, quem é que eles vão ver se mover? Não é? Porque eles vão movendo. Olha, está aqui o elétron, ele se move para cá. Né? Mas está aqui o próton, o núcleo. Ele se move para cá. Se eu tirar como referencial o próton, o elétron, é o próton que vai vir. Olha, vai vir assim, mas é o próton que vai vir. Como eu fiz aqui. Você entendeu? Então aqui, essa corrente que é convencional, porque ela não é real, ela se move, é como se os prótons estivessem se movendo, né? O núcleo do átomo estivesse se movendo para cá. Então o elétron se move para lá e convencional, ela não se move, mas é como se ela estivesse se movendo para cá. Olha, o rapazinho não está se movendo. No entanto, o barco vê o rapaz vindo como se ele estivesse se movendo. Não é? A mesma coisa, o elétron, o próton está se movendo, mas o elétron vê os prótons como se ele estivesse se movendo. Tipo aqui. Então isso aqui, saiu aqui. Isso aqui é uma corrente convencional. Quer dizer, se convenciona, né? É uma convenção. E essa corrente convencional é que se usa na eletrônica, na eletricidade. Não é real, né? Aí você diz, mas por que isso é real e isso é real? Pois é, mas é convencional. Mas você, no estudo, aí você vai entender por que se usa convencional, tá bom? Olha, pessoal, essa aqui é a nossa aula de hoje, né? Bem pequena, né? Eu acho que foi pequena, né? Porque eu não sei quanto tempo passou, viu? Então, na próxima aula, nós vamos entrar em tipos de corrente, que é a corrente contínua e alternada. Por exemplo, a corrente da pilha, ela é contínua, né? Ela é contínua. Esse negócio da corrente contínua, alternada, por exemplo, da sua tomada é alternada. Ela é contínua por quê? Porque sempre esse terminal aqui vai ser positivo e esse aqui vai ser negativo. Já na tomada, ela inverte, né? De um lado da tomada é positivo, o outro é negativo. Depois inverte. O que era positivo fica negativo e o negativo positivo. Isso 60 vezes no segundo na corrente do Brasil. Tá? Em outros países é um pouco diferente, né? Mas aqui no Brasil, geralmente, parece que já está em todo mundo, mas aqui no Brasil 60 ciclos. 60 ciclos por segundo. Ou seja, ele reinverte 60 vezes em um segundo. É a corrente alternada. E tem suas vantagens, viu? Então, vou ficando por aqui, tá? Aguarde a próxima aula, né? Que é sobre... nós vamos entrar em corrente, né? Corrente, tipo de corrente. É necessário estudar eletricidade antes, tá, pessoal? Vocês vão ver que é necessário, para depois a gente entrar em eletrônica. Tá bom? Então, um abraço a todos aí, tá? Fique bem e até mais.